Senhor, nós te agradecemos por mais esta noite, por estarmos aqui na tua presença. Desce com a sua unção, com o teu poder. Fala conosco. Unge-nos com o teu Espírito Santo, fortalecendo, nos ensinando, porque só tu tens o poder. A ti pertence toda a honra, toda a glória, todo o domínio para todos sempre. Abra as vossas Bíblias no livro de Mateus 7. O versículo 13 diz assim: Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. São muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Glória a Deus. Jesus nos ensina sobre dois caminhos, sobre duas portas. E nessa passagem, ele estava com seus discípulos. E ele disse assim: olha, entra pela porta estreita. Largo é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Meu irmão, para você entender isso que Jesus ensina, você precisa entender primeiro o que significa isso que Jesus está dizendo. Quando ele falava aos apóstolos, ele falava às pessoas, ele falava em forma de parábolas, ele fazia comparações das coisas do céu com as coisas aqui da terra, de forma a deixar claro para as pessoas, para que elas entendessem como funcionava as coisas do reino de Deus. E você precisa entender isso. Quando Jesus fala de duas portas, dois caminhos, ele nos diz que nós temos apenas dois caminhos a seguir. E nós temos duas entradas para eles. Porque porta nada mais é que isso. Que é uma entrada que dá acesso a alguma coisa. A porta dá acesso a alguma coisa. E o caminho nada mais é do que uma passagem que liga dois lugares. Eu estou aqui e quero para em um outro lugar. Você pode querer, por exemplo, eu estou em Ituverava. Eu posso ir para Ribeirão. Então, se eu quiser ir para Ribeirão, eu tenho que pegar a rodovia Anhanguera, no sentido sul, e ir para lá. Se eu quiser para Uberaba, eu vou pegar a mesma rodovia, mas no sentido norte. Estrada é isso. É algo que dá acesso, uma passagem. Passagem que liga um certo lugar. E no reino do Espírito só há dois lugares a se chegar. Não existe um meio termo. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. E Jesus veio aqui nos ensinar o caminho para nos conduzir ao Pai. Sabe? A porta é a entrada que dá acesso ao caminho. E ele está dizendo assim, olha, escolha o caminho que leva a Deus. Porque o caminho que leva ao inferno, a maior parte das pessoas escolhe. Muitos escolhem. E muitos estão indo ao inferno por esse caminho. E nós vamos entender por que Jesus diz isso. São apenas 2 versículos, mas Jesus nos ensina muito com isso. Muito. Porque veja, ele nos mostra que o caminho que conduz ao céu é estreito. É um caminho. Para mim sair daqui e chegar lá, eu vou transitar por um lugar, por uma passagem, que não é muito fácil de andar. Já o caminho que conduz ao inferno é extremamente fácil. Não se precisa de esforço algum, não se precisa de nada. Porque a porta para entrar é larga. E o caminho é bem espaçoso, não oferece dificuldade. E Jesus
nesses 2 versículos, ele nos ensina a desproporcionalidade do destino que cada homem vai ter. E ele coloca em nossas mãos a escolha dos 2 caminhos. O caminho do céu, o caminho do inferno. Você escolhe. Muitas pessoas dizem que nós temos destino, que você já foi escolhido por Deus, Deus já escolheu o caminho de todo mundo. Mas eu quero dizer para você que isso é uma grande mentira. Se Deus assim o fizesse, Deus seria injusto. Mas Deus não é injusto. Deus é tão justo, tão bom com o homem, que Ele deu ao homem a capacidade total de discernimento. Você tem capacidade total para discernir a sua vontade. Quando eu digo discernimento, é discernimento de vontade. Você sabe muito bem o que você quer. E você toma as suas decisões baseado na sua vontade. Foi por isso que Adão pecou. Muitas pessoas dizem assim, olha, mas se Deus sabia que Adão ia pecar, então por que Deus criou Adão e criou a árvore e criou tudo mais? Eu digo a você, porque Deus não criou escravos. Deus nunca criou escravos. Os anjos servem a Deus porque eles querem. Porque aqueles que decidiram não se viver, já saíram do céu. Estão hoje por aí. Eles têm nome, chamam demônios. Satanás. Então os anjos que seguem a Deus, que obedecem a Deus, obedecem porque o querem. Assim como também aos homens. Deus quer que você o obedeça, mas quer que você decida o obedecer. Que na sua decisão, Deus não vai intervir. Você decide. E veja que, quando Jesus fala, entrai, preste atenção nisso, entrai, ele está falando para você, entra pela porta. Isso significa o quê? Que nós temos a capacidade de decidir qual caminho nós iremos tomar. Deus disse a Caim, depois que ele matou Abel. Caim, eis que o pecado jaz à porta, compete a ti dominá-lo. Você tem que decidir. A decisão é sua. Você decide. Então veja que em 1 Coríntios 10, 23, Paulo diz assim, todas as coisas me são lícitas. Ou seja, todas as coisas me são permitidas, mas nem tudo me convém. Todas são permitidas, são lícitas, mas nem todas edificam. Nem todas causam o meu crescimento. Nem todas vão levar a minha edificação, ao meu bem, ao melhor para mim. Então, quando Deus deu a nós a capacidade de fazer aquilo que nós queríamos, Ele nos conferiu a decisão, o livre-arbítrio, e nos conferiu o poder de ser filhos. Quando você decide aceitar Jesus como seu Senhor, seu Salvador. Tudo por uma escolha. Então veja que sempre estaremos em um dos 2 caminhos. Veja que em 1 João 5,19 diz assim, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. E Jesus fala também, em Romanos 3,23, diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Veja que o mundo jaz no maligno. Todos pecaram. Se não houvesse a proposta de Jesus, de Deus, enviar Jesus para morrer na cruz do Calvário, para mudar toda essa história, nós seríamos destinados todos ao inferno. A separação eterna de Deus. Mas veja que pelo amor de Deus, que excede todo entendimento, a misericórdia de Deus que excede todo entendimento, Deus criou um plano para salvar o homem. E Jesus encaixou-se perfeitamente nele.
se fez homem e assumiu os nossos pecados, para que hoje tivéssemos condição de servir a Deus, de seguir a Jesus Cristo, e sairmos do maligno, sairmos do reino das trevas, fôssemos libertos da autoridade de Satanás, dada a cada demônio que está aqui, quando Adão pecou, para subjugar o homem. Então esse poder foi nos dado, e assim quebrar as cadeias, quebrar os grilhões e as amarras, e nos constituindo como autoridade para pisar cabeça de Satanás, quebrar grilhões, destruir toda a força do inferno. E isso Deus fez quando Jesus morreu na cruz do Calvário. Mas veja que, mesmo com o plano de Deus, mesmo com Jesus Cristo morto, assentado à direita de Deus, muitas pessoas estão no caminho que leva ao inferno. E é aí que nós temos que intervir. Porque o diabo é o príncipe deste mundo e ele governa isso. E ele vai conduzir todos ao inferno, se nós nada fizermos. Porque o caminho é largo, a porta é grande, o caminho é espaçoso. Tem até uma música que diz, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Eu digo assim para você, deixa a vida te levar, para você ver onde vai parar. Vai parar no inferno. Vai parar no inferno. Porque para a gente ir morar com Deus, o caminho não é o espaçoso, não é um caminho largo, não é um caminho fácil. Veja, a gente precisa entender, quando Jesus quis dizer sobre caminho, sobre triar, sobre andar, sobre a nossa vida, ser vivida de uma forma fácil ou não fácil. Você precisa entender isso. Nós, seres humanos, procuramos sempre a facilidade. Tudo que é mais fácil, tudo que é mais confortável, tudo que não dá trabalho. E isso é bom, né? Nós temos carro que é para facilitar nosso andar. Deus criou muitas coisas para nos facilitar a vida. E eu digo para você que quando Deus age a seu favor, as coisas ficam fáceis. Porque Romanos 8,37 diz que Ele nos garante a vitória. Mas veja que o andar com Deus não é fácil. Se assim fosse, Jesus teria dito. Sabe? A porta é larga. A porta é larga. Por quê? Porque o seu acesso é grande, é fácil. É fácil de entrar. O caminho, né, espaçoso. Por quê? Porque você não precisa fazer nada para andar por ele. Veja que o caminho que leva à perdição é o caminho estreito, é o caminho largo. O homem que anda nele, ele é conduzido pela sua natureza. Quem anda no caminho largo anda sozinho, nas suas decisões, no seu entendimento, no seu pensamento, guiado por alguma coisa, porque ninguém anda sozinho do nada, né? Ou você é guiado por Deus, ou você é guiado pela sua natureza humana. E no caso aqui, você, no caminho largo, passa a ser guiado pela sua natureza humana. E Paulo diz lá em Gálatas 5,19, que as obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfíria, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, e coisas essas semelhantes, a respeito dos quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus que tais coisas praticam. Por que não herda o reino de Deus? Porque esses são os frutos da natureza do homem. O homem com seu espírito, a sua natureza corrompida pelo pecado. E o homem sem Jesus, ele é escravo de sua natureza. Vive realizando todas estas obras que os conduzirão ao inferno. E veja que o homem que anda cometendo esse tipo de coisa está longe de Deus. Está longe de Deus. Permanece escravo do diabo. Permanece sob o jugo
dos demônios e do pecado. E a gente precisa aprender isso, entender isso. Por que que os homens andam num caminho largo? Por que que os homens, se não houver a interferência de Deus, vão parar no inferno? Porque a sua natureza é pecaminosa. Deus deu a lei, mas a lei estava enferma pela carne, porque os homens não conseguiam praticá-la. Por causa da sua natureza, que era pecaminosa. Houve a perversão da natureza divina colocada no homem. Deus não nos criou para pecar, mas criou-nos para ter uma vida de santidade. Mas veja que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus. E nós precisamos de Jesus Cristo. Você anda pelo caminho largo, todos os homens andam. E veja que você vai andando pelo caminho. Aonde está a porta estreita? Quando você está no caminho largo, a porta estreita está pelo caminho. Que para se trocar o caminho do largo para o estreito, precisa passar pela porta. Veja que quem está no caminho estreito, o caminho largo, amplo, a porta ampla, é uma facilidade. É fácil. Às vezes é chamativo, porque está difícil de andar, difícil, e você vê a porta fácil, né? E olha ali um caminho bonito. É como se você estivesse numa estrada de terra, né? Você vai para Anhanguera, você anda a altas velocidades, o asfalto é liso, todo lisinho, né? Bonito. E depois sai dali, vai entrar para uma estrada de terra, cheia de ondulações e poeira, e não tem uma regularidade, não tem marcações, não tem nada. E aí você não consegue andar depressa lá, porque é impossível, senão você vai bater o carro. E como se você estivesse numa estrada de terra, e de repente você olha, vê aquele asfalto bonito, uma entrada grande, fácil de entrar nele. É tentador. Se as duas estradas conduzirem ao mesmo lugar que você quer ir, é tentador. Você vai andar na estrada de terra por quê? Você vai logo pelo asfalto. E é isso que Jesus comparou. Só que os dois caminhos não levarão ao mesmo lugar. O asfalto, no caso, levaria ao inferno. E a estrada de terra para a cidade de Deus, morar com Deus. Mas quem anda no caminho somos nós. E veja que Lucas 13, 24 diz: respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Muitos procurarão entrar e não poderão. Por que que muitos procurarão entrar por esta porta estreita, difícil, que conduz ao céu, e não vão conseguir? Eu vou lhe falar dois motivos. O primeiro motivo está escrito lá em 2 Coríntios 4:4, que diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O diabo cega as pessoas. O diabo cega. Ele coloca uma venda para que as pessoas que andam por esse mundo, escrava do pecado, não vejam a salvação do mundo, que é Jesus Cristo. Não olhe o caminho. Porque Jesus diz em 14:6 que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele é o caminho para andarmos. Ele é a verdade sobre tudo que existe. E Ele nos conduz à vida eterna com Deus. Então, o diabo cega as pessoas, para que elas não vejam a Deus, para que eles não vejam Jesus. E o outro motivo é que o diabo sempre faz guerra à palavra de Deus. Porque Jesus nos colocou aqui para pregar o Evangelho. Somos nós que iremos
abrir os olhos das pessoas. Não com o poder, porque o poder vem de Deus. Mas nós anunciaremos a palavra de Deus. E quando nós falarmos, o poder de Deus que está em nós, vai abrir os olhos daqueles que estão cegos, pelo poder e autoridade que está em nós. Ao falarmos, os demônios serão desalojados, a viseira será tirada, e o homem vai poder ver, através das situações. Foi assim que nós chegamos a Jesus. Nós vimos a Jesus Cristo. Nós o recebemos e fomos libertos. E Deus nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E hoje nós estamos trilhando outro caminho. E veja aqui, em Marcos 4,15, a Bíblia fala sobre a guerra que Satanás faz contra a palavra de Deus, para roubar isso do homem. Está escrito assim: são estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto ouvem, logo vem Satanás e tira palavras semeadas nele. É uma estratégia. Quando nós semeamos a palavra de Deus, o diabo muitas vezes rouba antes que ela possa frutificar. Para que as pessoas não recebam e para que não sejam salvas. É uma guerra. O caminhar na estrada estreita, ela não é só difícil, porque tem obstáculos, mas porque existem guerras a serem travadas. Você, quando decide entrar pelo caminho estreito, sai do caminho largo e começa a andar no caminho que conduz à vida, você não só vai encontrar obstáculos, mas vai encontrar uma guerra não declarada, oculta. Guerra essa levantada para lhe roubar, para tentar fazer você tirar os olhos de Jesus e voltar a olhar a facilidade. Facilidade momentânea. Porque o que importa para Deus não é o agora. O que importa para Deus é a eternidade. E por isso eu pergunto a você hoje, aonde você quer passar a sua eternidade? Porque a sua escolha o conduzirá à eternidade, inevitavelmente. Mas pode lhe conduzir a uma eternidade boa, ou a uma eternidade extremamente ruim. Não depende de Deus, depende de você. Sabe, você pode, muitas vezes, pode pensar assim: mas eu andar nesse caminho difícil, eu posso ser derrotado? As guerras são difíceis. Eu quero dizer para você que Deus nunca o convidou a andar por esse caminho para que você fosse destruído. Não. Para isso ele lhe revestiu com autoridade. Deus, quando lhe deu o caminho para você andar, ele revestiu com autoridade, com poder, para você vencer os obstáculos e destruir os inimigos que levantam guerras contra você. E não só você, mas para destruir também os inimigos dos outros que estão junto com você. Quando você precisa de oração, quando você passa por guerras e lutas, você vem falar com o seu pastor, com o seu discipulador, com os seus líderes, e eles oram por você, e eles destroem, você levanta e vence. Nada mais estão fazendo do que exercendo o poder que Deus lhe conferiu para manter você no caminho certo. Maior o que está em nós do que o que está no mundo. O diabo não vai nos destruir. O diabo não tem poder para isso. Mas ele nem quer nos destruir. Ele quer só nos desviar. Para o diabo nem importa. Desde que você não ande por esse caminho. Então ele, a todo tempo, ele faz guerra contra a palavra de Deus. Ele faz guerra contra o reino de Deus. Quando você decide andar por ele, ele mostra sempre a porta larga. Quando você se depara com um obstáculo, aquele obstáculo firme,
aos teus olhos muitas vezes impossível, Ele lhe mostra caminhos. Ele lhe mostra portas. Olha, vai por essa aqui, essa é mais fácil. Você fica aí, andando aí, para quê? Para quê? Olha aqui, muito mais fácil. Estas são as ciladas de Satanás, que está escrito em Efésios 6:10. Revista da armadura de Deus para que possa resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Essas ciladas nada mais são do que portas. Portas. Porque às vezes a pancada é forte. As circunstâncias são desfavoráveis. Totalmente desfavoráveis. Assim como Davi estava de frente de Golias, as circunstâncias eram totalmente desfavoráveis. Davi tinha a opção de ir embora. Ele nem soldado era. Nem estava ali para isso. Mas Davi revestiu do poder e da autoridade do qual o Salvador, o nosso Senhor, concedia a ele. E foi por isso que todos nós hoje conhecemos Golias e conhecemos Davi. Davi porque venceu e Golias porque foi destruído de uma forma sobrenatural. Veja que Deus vai guiar o nosso caminho. Eu quero dizer para você que em Provérbios 16:9 diz que o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Quando você anda pelo caminho largo, você anda sozinho. Mas quando decide andar no caminho estreito, que conduz à palavra de Deus, que conduz ao reino dos céus, à vitória, você não está sozinho. O Senhor não o abandonará. Jesus disse antes da ascensão ao céu: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E nós não estamos sozinhos. Ele guia os nossos passos. Ele nos dirige. Salmo 37:5 diz: confia no Senhor e o mais Ele fará. Confia no seu Deus. Porque Deus tem um caminho para você. Tem uma salvação para você. Deus tem portas para você de saída onde você nem imagina. Você às vezes está afligido, aflito por problemas financeiros, problemas de saúde, problemas familiares. Eu quero dizer para você que o Senhor tem umas portas onde você nem imagina. E o seu caminho vai abrir. Porque o Senhor está com você. Ele guia os teus passos. E Ele não vai te desamparar. Então não se importe. Não se importe com tribulações. Não se importe com as perseguições. Não se importe com as aparências. Porque o caminho estreito traz muitas aparências ruins. É por isso que Davi fala em Salmo 23:4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. O versículo 1 diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Muitas vezes no caminho estreito, você pode entrar por um vale da sombra da morte, mas você não vai temer. E não vai ficar destruído, porque o Senhor está com você, faz parte da jornada. O Senhor sabe disso, e Ele está com você para lhe dar salvação, para lhe dar libertação, para lhe dar vitória. E todas essas ameaças serão destruídas, porque o Senhor coloca uma mesa de banquete na presença dos teus inimigos. Ainda que o seu choro dure uma noite, a alegria virá pela manhã. Eu quero dizer para você que para cada dia de vergonha que você tem, Deus lhe dará dupla honra. O Senhor fará você sobressair sobre todas as coisas. Deus é o seu Pai. Então somente você precisa acreditar nele. Decidir manter o seu foco no caminho com Deus. Sabe? Há muitas tribulações, sabe?
em 1 Pedro 5,8, a palavra de Deus diz que o diabo é como um leão que fica rugindo e bramando ao nosso redor, procurando alguém para devorar. Esse baita desse leão faz, o que ele faz com a gente? Na realidade, ele fica colocando empecilhos, problemas e trazendo guerras, e ao mesmo momento que ele coloca isso, ele coloca ali portas grandes, e mostra caminhos fáceis. E muitas vezes faz até as pessoas pensarem assim: poxa, mas eu sirvo a Deus, eu faço um tanto de coisa, e eu estou nessa, ao ponto de ser destruído, Deus não faz nada. Mas eu quero dizer para você, que Deus está no controle de todas as coisas. Ele pôs você no comando da sua vida, mas Ele está no controle de todas as coisas. Sabe o que é estar no controle? Por exemplo, Jó, o diabo teve para falar com Deus, está escrito isso lá no capítulo 1 de Jó. E Deus disse ao diabo assim: viste meu servo Jó, homem justo e reto na terra como ele não há. E o diabo disse assim para ele: olha, você o cercou de tudo, você deu tudo, você fez tudo para ele. Tira tudo dele e verás que ele blasfema contra ti. Então Deus disse assim ao diabo: vai, mas não poupa-lhe a vida. Né? Não toque nele, quer dizer, a primeira vez, Deus disse assim: não toque nele. E o diabo foi e destruiu tudo. Tirou tudo que ele tinha. E Deus viu tudo. E depois o diabo voltou de novo. E Deus falou: viu? Não falei? Meu servo Jó, homem justo e bom como ele na terra. E você me incitou contra ele sem motivo algum. E o diabo disse assim: pele por pele, o homem fará qualquer coisa pela sua vida. E Deus disse assim: então vá, mas poupa-lhe a vida. E o diabo destruiu Jó. A saúde de Jó, encheu ele de tumores. E Jó nunca blasfemou contra Deus. Até quando Deus, no versículo 42:5, Jó fala assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Que Deus lhe restituiu a sorte de Jó e lhe deu o dobro de tudo que Jó tinha. O diabo anda no limite da permissividade de Deus. A Bíblia diz que Deus não permite tribulação maior do que a gente pode suportar, então o diabo não pode destruir você. Muitas vezes, quando você acha que está no seu limite, Deus já está com a salvação pronta para você. Eu vi um homem, há poucos dias atrás, ele disse isso: eu busco a Deus, eu faço tudo, e eu estou a ponto de ser destruído. Sem dinheiro, sem comida, sem companhia, sem nada. Uma semana depois que ele disse isso, Deus lhe restituiu, pagou-lhe todas as contas, comprou todo o material que ele precisava para trabalhar, quitou tudo que ele disse e ainda deu dinheiro para ele. Uma semana. Quando ele queixou mal, ele sabia que Deus tinha um plano já para salvar ele. Deus não tarda, meu irmão. Deus não falha. Ele tem a sua salvação na sua mão, pronta a te entregar no momento certo. O diabo não é grande assim, meu irmão. Ele anda no limite da permissão de Deus. Ontem eu li em Apocalipse 20, se não me engano, que quando Deus decretou a prisão de Satanás por 1000 anos, a Bíblia diz que um anjo, desceu com as correntes e aprisionou os demônios todos. Um anjo de Deus aprisionou os demônios todos. O seu Deus é muito mais poderoso do que você imagina. A Bíblia diz que os demônios creem e tremem diante da presença de Deus. E Ele é
aquele que luta por você. Sabe, em Josué 1,7, Deus fala para Josué assim: tão somente ser forte e muito corajoso. Ser forte, seja muito corajoso, para teres o cuidado de fazer tudo conforme na lei do servo Moisés mandou que você fizesse. Não te desvie nem para a direita, não te desvie para a esquerda, para que seja bem sucedido em tudo e onde quer que você estiver. Não se desvia. Olha, Deus diz a Josué: seja forte, porque o caminho que Josué iria traçar, iria triar para a conquista da terra prometida, lhe traria problemas. Era um caminho estreito, difícil. Deus prometeu a terra, mas nunca disse que ela seria dada de mão beijada. O que eles não queriam. Mas era o caminho que Deus preparou, era a conquista, era para conquistar por vitória. E o reino de Deus é da mesma forma, é por conquista. Você conquista o reino de Deus, quando você decide andar no caminho estreito. Então tenha ânimo, não desanime, seja forte. O Senhor zela por você, Ele está no controle de tudo. Sabe que está no controle? Deus vê todas as coisas e não permite o diabo lhe destruir. E as tentações não são maiores que você pode suportar. Mas no momento certo, Deus vai lá e mexe as coisas e altera as circunstâncias e concede vitória. Estar no controle é isso, é como um dono de uma empresa grande. Os funcionários trabalham e fazem tudo, de repente o dono está no controle de tudo. Mas o comando pertence aos funcionários. E o dono chega lá e fala assim: para lá. Esse negócio aqui não vai ser feito assim, pode mudar, faz do outro jeito. E as circunstâncias mudam. Porque o dono está no controle. Os funcionários estão no comando, mas o dono controla tudo. E Deus é assim com você. Ele está lá no céu olhando por você, zelando pela tua vida. Mas Ele fala hoje para você: não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Seja forte, seja corajoso, porque em todas as coisas você é mais que vencedor. Você vai vencer se tão somente você acreditar e não desanimar. E eu quero dizer para você que Romanos 8:28 diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo concorre para o seu bem. Então, no nome de Jesus Cristo, eu quero que nessa noite, você que está na sua casa, feche os teus olhos. E comece agora a refletir a sua vida. Comece a pensar em qual caminho você está andando. Será que está no caminho certo? Comece agora a falar com Deus onde você está. Começa a dizer: Senhor Jesus, eis-me aqui nessa noite. Ora basura barra saraba xalaba barra saraba xarabarra. Ora basura barra laba xalabarras. Cheira basura barra saraba canta na barra. Ora basura bacanta lá sarabarra. O Senhor vai colocar você no caminho certo. Se você desviou do caminho, esta noite é a noite que você vai voltar para Ele. Então somente decida aí onde você está. Depende da sua decisão. Não importa os problemas, não importa o que você fez. Hoje o Senhor te diz: volta para o caminho do qual Ele chamou você. Volta para o caminho de Deus. Olhe para Jesus, que Ele vai estar com você todos os dias. Esse vale da sombra da morte vai passar. E Ele vai passar com você. E vai livrar você da morte, da destruição, dos problemas, das fraquezas. Oh, na basura bacanta na maio, xolaba basura morron. Era basura barrasura becanta lababa. Cheira basura bacanta lá, basura borrora barras.
Cheira basura me canta na mama, sura barro, la basura berraça, la baia barras. Se você está fora, comece a pedir perdão a Deus. Ora baixala barras, peça perdão a Deus. Diga: Senhor, eu pequei, eu errei, eu me desviei, mas nesta noite quero me consertar com o Senhor. Oh, me canta na mãe, barra, sura barra, cheira banu, rura barras. Quando você voltar para Deus, Deus vai fazer festa no céu. Ora me canta na mãe, barra, sira cheira barra, sura bora barras. Ora mãe, oxela basuna barras. Ora baixala basuna mamãe, ora barras. Ora barras, Santo Espírito de Deus, vai tocando nos teus servos agora. Ura basura berracha, labaina barrasura barras. Eu ordeno que esses demônios que estão aprisionando os teus servos sejam desalojados agora no nome de Jesus. Ora barraça, na baixura becantalás. Vai dobrando os seus joelhos, Satanás, no nome de Jesus. Senhor, põe fogo nesses demônios. Ora baixame runa minama yoho la barras. Cheira basuna mamaio rola barras. Ora, recebe o poder de Deus na sua casa. Recebe o poder de Deus, vai te libertar. Ora barras, sura becanta namaio, chore barras. Se você está enfermo, recebe o poder que vai libertar você, vai curar você. Ira baixala bai, ora barras, sira baixira mamá barras. Ora barras, sura barras. Há pessoas que estão afligidas de medo. Hoje, nessa noite, o Senhor vai libertar você. Porque Ele não te deu o espírito de medo, mas deu o espírito de fortaleza. É através de você que os outros serão abençoados. Então, no nome de Jesus, coloque o seu dedo para baixo e ordena esses demônios que saem agora. Ora baixima namai. Ninguém vai parar você, ninguém vai paralisar, ninguém vai te destruir, porque o Senhor é convosco. Ora baixamino mahalai ora barras. Shure berras, una mamamahas. Ure berras, una mamahu labaiora bohora. Cheira basuna mamahora baquina mamayoho. Oh, Santo Espírito, sopra dentro do Espírito. Ora baixala basuna maio, ora babaio ras, cheira basura borrora beijo, canta la baia ora baixara barras, destrói as cadeias, cai por terra, ira bem no borrora barras, suda berras. De adultério vai sendo destruído. Ora a prostituição, ora o espírito de roubo vai saindo fora, vai sendo destruído. Xalabasura barras. Eu ordeno os demônios que estão causando guerras, divisões, discussões, vão saindo no nome de Jesus. Ora basura berreira baiura borrura barras. Ora basura berraçuna mama yoro borro. Shiba saba sala baixela baiuro. Ore barra barras. Eu abençoo o seu casamento no nome de Jesus. Abençoo o teu trabalho. Se você não tem trabalho, recebe agora no nome de Jesus Cristo. O Espírito Santo está abrindo porta agora para você que não tem. Eu abençoo a sua saúde. E eu ordeno, Pai, no nome de Jesus Cristo, que todo demônio de morte vai sendo destruído. Todo espírito de morte vai saindo no nome de Jesus. Concede a vida agora. Concede a vida no nome de Jesus. Aqueles que estão enfermos são curados no nome de Jesus. Não haverá enfermidades, não haverá doenças, não haverá problemas que vai destruir você. Ora barras, sura bai, che barras. Eu abençoo a sua saúde, abençoo as suas finanças. Oh, lebe a cantar na mai, ora barras. Cheira basuna mamai, ora bai, ora borro. Glória a Deus. Ora basura berreira macheira. Ora basura barra bai, cheira barra, suba canta na maia, suba bas. Obrigado, Pai, pelo teu poder, pela tua palavra, pela tua unção aqui presente, no nome de Jesus. Ora basura barra, ora bacanta na maia, sana barras. Eu coloco agora, Pai, todos os pedidos de oração que estão aqui, ó. A Catiúcia, de Rio Verde, Quirinópolis. A Beatriz, que está lá na Argentina. O Tiago, de Pedregulho.
Gislaine de Pedregulho, a Dona Maria de Ituverava, a Júlia de Garapava, o Kleber de Franca, o Sr. Jorge de Ribeirão Preto, o Darcy de Ribeirão Preto, a Fabiana de Aramina, a Regiane de Ribeirão, oro pela Quitéria, no nome de Jesus Cristo. Para o Alex Gomes, essa família da Andréa Guideroli, Fátima de Franca, a Cristina e a Marisa de Franca, pela Lena de São Joaquim, Emanuele, no nome de Jesus em Barretos. Senhor, no nome de Jesus, cura essa criança agora no nome de Jesus, Pai. Concede a ela a vida, restaura a saúde dela no nome de Jesus Cristo. Ora, guarda agora, Espírito Santo de Deus. Ao Vivaldo de Aramina, ao Carlos, ao Luiz Donizete de São Joaquim, André de Miguelópolis, o Vicente de Ituverava, Ronaldo Salles de Oliveira, Mateus de Garapava, o Gabriel, no nome de Jesus Cristo, e o Tiago e a Nayara de Orlândia. Senhor, nós estendemos as nossas mãos agora. Há muitos aqui enfermos, Pai, no nome de Jesus. E eu ordeno que sejam curados no nome de Jesus Cristo. Que a saúde seja restaurada agora no nome de Jesus. Há outros aqui que foram operados no nome de Jesus. Toca agora, Pai, no nome de Jesus, para a recuperação dessas cirurgias. Liberta, Pai. Cura, transforma. Vai de encontro à saúde de cada um deles agora. No nome de Jesus, eu abençoo todas essas pessoas e declaro que elas estão livres no nome de Jesus de todas as enfermidades, doenças, de todos os males, e que a tua unção alcance eles agora no nome de Jesus Cristo. Eu profetizo libertação, salvação, cura, prosperidade. Oh, conversões de vida novas no nome de Jesus Cristo. Oh, Rabaxer Barra Sure Cantalás. Aleluia. Amém. Meu irmão, não esqueça de orar todos os dias. Se você não pertence a nenhum grupo familiar, entre em contato com o seu pastor para que ele coloque você em algum grupo. Porque nós estamos tendo estudo todas as semanas. Os estudos bíblicos dos grupos familiares, eles não pararam. Mas há muitos irmãos que não estão inseridos neles, né? Então, se você não está conseguindo, ou se você não sabe disso, procure o seu pastor, entre em contato com o seu líder. Nós vamos orientar você para que você esteja dentro. Nós queremos que você esteja ligado em nós, para continuar aprendendo a palavra de Deus. Porque o Senhor, Deus, vai lhe dar vitória em todas as coisas. Mas você precisa aprender de Deus para poder seguir no caminho. Amém? Então, a paz do Senhor. E que vocês todos tenham uma semana abençoada, próspera, cheias de saúde e paz, de amor, de tranquilidade. No nome de Jesus. Amém.